Você está ligado na Mais TV e agora você acompanha mais uma entrevista exclusiva com a apresentação de Fernando Vasconcelos no Toque Mais. Business e entretenimento é só aqui no Toque Mais. E para você ligado na Mais TV, seja bem-vindo a mais um Talk Mais, porque hoje a nossa convidada é muito especial, ela é palestrante, escritora e apaixonada por inspirar pessoas. Hoje aqui no estúdio, Elaine Assato, muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada, Fernando. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso, certo? Porque a Elaine é aqui da nossa região, nascida em Cafelândia, mora em Lins, mas eu quero que você conte pra gente, pro pessoal que está nos assistindo, um pouquinho, até pro pessoal se localizar, né? Fala um pouquinho da tua infância, certo? Da tua formação, tempo de escola aqui em Lins. Eu sou nascida em Cafelândia e quando chegou a época, né, da faculdade, é uma cidade que não tem a faculdade, então as pessoas, quando atingem essa idade, geralmente vão para outras cidades. Sim. Eu comecei os estudos em Garça e depois eu vim para Lins. Me formei aqui no Salesiano e quando eu estava fazendo a pós-graduação eu vim trabalhar numa empresa aqui. Então a vida foi muito assim, acho que Cafelândia e Lins são duas cidades que a gente vive junto, mas Sim. hoje eu já moro aqui há mais de 10 anos já em Lins. Então, e você lembra assim, antes de ingressar na carreira aqui de palestrante, antes de escrever o teu livro, fala um pouquinho do teu trabalho, você pode falar das empresas que você trabalhou aqui, é um prazer a gente conhecer. Legal. Eu trabalhei muitos anos aqui, eu iniciei no frigorífico Bertin, depois o Bertin foi comprado pela JBS. Na época dessa fusão, né, dessa mudança, a gente ficou, né, como funcionário, a gente ficou numa posição muito difícil de entender o que seria amanhã. Uhum. Porque uma empresa, quando compra outra, Muda tudo. já existe funções, né, que as pessoas têm nessa empresa, então a gente não tinha muita expectativa do que seria, foi um momento bem complexo. Sim. Mas aí depois eu fiquei na JBS, eu era responsável no Bertin pela área administrativa, estava como gerente administrativa de todos os centros de distribuição que a Bertin tinha. Sim. E aí depois na JBS eu fiquei com centros de distribuição das duas empresas, de todos os centros de distribuição no Brasil. Só isso, na área administrativa. Uhum. Então a carreira, né, eu sou formada em ciências contábeis, sou pós-graduada na área, enfim, fiz toda uma formação aí na área para que eu pudesse ter essa compatibilidade à função. Uhum. Então viajava o Brasil inteiro, conhecia pessoas, lugares, tinha desafios muito grandes na função, mesmo muito jovem, porque hoje olhando para trás eu vejo o quanto jovem eu era, mas abraçando desafios muito grandes. Com certeza. E às vezes eu até chegava a pensar, eu falava assim, meu Deus, acho que esse pessoal é meio louco, porque... Deixava eu fazer isso aqui, sabe que tá certo? Não, mas eu acho que as pessoas tinha uma coisa que eu escutava muito, Fernando, das pessoas falando assim, olha, alguém me deu uma oportunidade. E eu sou muito grata pelas oportunidades que eu recebi ao longo da minha vida, né? Esse não foi o meu primeiro trabalho, trabalhei por muitos anos em uma rede de supermercados que a central de escritório ficava em Cafelândia porque o proprietário é de lá, e é uma rede que se expandiu muito. Mas eu trabalho desde os 14 anos. E aí as pessoas falam assim, a pessoa vai te dar uma oportunidade. Eu acho que a oportunidade somos nós quem criamos. Com certeza. Nós fazemos as oportunidades. Uhum. E as pessoas, elas observam essa garra que a gente tem, essa determinação, essa vontade de fazer mais e faz com que haja um encontro, né, da necessidade da empresa com aquilo que você tem para oferecer. Então, acho que isso que foi o diferencial para a gente conseguir tão cedo, tão jovem, desempenhar tantas funções aí relevantes na empresa. E assim, eu acho que também que isso deu uma base legal para você, porque hoje você trabalha com desenvolvimento humano, certo? Em clima organizacional, certo? Explica pra gente um pouquinho como seria o trabalho de desenvolvimento humano numa empresa. Como que a empresa pode se desenvolver, melhorar, tendo esse olhar? O desenvolvimento organizacional, ele se dá por conta das pessoas. Uma empresa, ela não é um CNPJ, são várias pessoas que fazem a empresa acontecer no dia a dia. Eu até vi uma frase uma vez, numa camiseta, numa convenção de uma empresa de Marília, que era assim, a diferença entre uma empresa e a outra empresa são as pessoas que trabalham nela.
Eu nunca mais esqueci isso. Uhum. É mais ou menos isso. Exatamente. E eu acho que é o seguinte, né? O quanto a empresa ela investe nas pessoas volta proporcionalmente como resultado para ela. Preparação de liderança, preparação de novas funções na empresa, o crescimento da empresa ele se dá através do crescimento das pessoas. Quando você investe em um ser humano, em uma pessoa, você ganha um bom profissional também. Então, o desenvolvimento organizacional ele é feito da seguinte forma. Então, a empresa entende quais áreas ela precisa investir nas pessoas, desenvolver as lideranças, né? E liderança é bastante importante que haja esse desenvolvimento, porque é através da liderança que tudo acontece. Sim. É a liderança mais próxima ali com as pessoas que faz com que as pessoas elas façam o trabalho, que se engajem, que tenham a direção, que tenham o caminho para ser feito, mas que elas façam isso de bom coração, porque elas se sentem bem valorizadas, bem tratadas, que elas se sintam motivadas. E para tudo isso tem caminhos. Sim. O meu trabalho de desenvolvimento organizacional ele se dá assim por meio de uma cultura que acontece dentro de uma empresa e entendendo o que a gente precisa investir para essa liderança ser uma liderança efetiva, uma liderança inspiradora, que não seja só através das ordens do comando e controle, porque isso já é uma coisa muito antiga. É uma coisa muito antiga e que quem ainda vive, né, ou insiste ainda nessa posição, acho que precisa mais do que agora repensar tudo isso, porque a gente precisa olhar para as pessoas como ser humano. Com certeza. Quando você contrata uma pessoa, vem com ela junto, quando você contrata um profissional, vem junto com ela uma pessoa. Sim. Né? E as pessoas têm sonhos, têm desejos, têm expectativas, elas têm frustrações, elas têm problemas, mas não quer dizer que ela vai ser um menor profissional por essa questão. Acho que a gente precisa compreender um pouco mais. Porque se a gente quer o que as empresas querem, né? Elas querem que as pessoas permaneçam nas empresas por longa data, que elas cresçam junto. Sim. E não tem como a gente ter um crescimento junto de longa data se a gente não compreender que a vida das pessoas evolui também. As pessoas, quando você contrata, às vezes elas estão solteiras, depois elas se casam, depois elas têm filhos. E a empresa, ela precisa prosperar e crescer e compreender que tudo isso tem que funcionar junto, tem que funcionar em sinergia, em harmonia. É lógico que existem problemas. E esses problemas a gente precisa aprender a resolver da melhor forma. Né? Então, eu acho que o recado aí para os empresários é isso. Se tiver um olhar realmente para o capital humano, né? Eu gostei muito do que você falou. Que quando a gente contrata um funcionário e uma pessoa junto, muito, muito bom. É forte e muito bom. Para você que está aí em casa, eu queria até mudar um pouquinho o rumo aqui do que a gente está conversando, para vocês entenderem como que a Elaine tem uma história de vida, uma experiência de vida, e que para ela colocar na prática tudo isso que ela está falando também, ela viveu situações difíceis, né? Você teve uma perda significativa da visão, certo? E eu queria saber como que foi essa experiência, porque durante um bom tempo da sua vida, você enxergou perfeitamente. E, de repente, você começou a ter essa perda de visão. Como foi lidar com isso? Eu tinha 29 anos, eu estava trabalhando em São Paulo, nessa posição que eu comentei anteriormente. Então, era focada em uma posição onde a gente tomava decisões baseadas em números, no balanço da empresa, no resultado do negócio. É lógico que liderando equipes em lugares diferentes do Brasil, lidando com pessoas. E era um momento em que a empresa vivia um momento de expansão, era um momento que a empresa vivia, um momento de a gente precisava organizar essas unidades que vinham da outra empresa também para que elas compreendessem a cultura organizacional. Então a gente vivia um momento assim de bastante tensão. Bem agitado. Bem agitado. Mas o que aconteceu foi o seguinte, todos os dias eu chegava no escritório, tinha uma rotina que tinha que ser feita todos os dias, e quando eu abri o computador e comecei a fazer essas rotinas, então eu comecei a perceber que a minha visão estava ficando muito cansada. E durante o dia eu percebia que isso se agravava ainda mais, então eu tentava fechar os olhos, achei que era o grau de óculos. No segundo dia, isso se agravou ainda mais. No terceiro dia, eu falei, não, eu preciso ir no médico. Mas eu jamais imaginaria que... Você achou que fosse cansaço da vista, alergia, qualquer coisa? Vamos dizer assim. Eu achei que fosse um grau de óculos, porque eu usava um grau muito baixinho, tipo um grau, assim, sabe?
Então eu achava que seria isso. Mas quando eu cheguei no consultório médico, que eles pedem pra gente tampar uma das vistas para fazer o exame, eu percebi que do olho direito eu não estava enxergando. E aí aquilo foi um desespero. Porque uma visão compensa a outra, né? Sim. E aí quando você tampa uma, você percebe que não está enxergando, aquilo é muito desesperador. Então foi um desconforto muito grande. Mas ainda assim, eu ainda não conseguia ainda imaginar o que seria. Então eu procurei muitos médicos, eu morava em São Paulo, então eu ia em muitos médicos, saía para fazer muitos exames. Cheguei em médico também fora do Brasil, mas acho que tem um momento que a gente precisa compreender e aceitar a realidade, que embora ela não se mostrasse favorável ao que eu queria, ao que eu buscava, eu entendi que ainda assim a gente poderia viver, poderia ser feliz, poderia trabalhar. É lógico que isso tudo foi um processo. Isso que eu ia te perguntar, não foi assim, ah, não, tudo Não. bem, vamos viver, né? Eu fiquei cerca de 1 ano, né, focando nisso, na minha saúde, na minha recuperação, e insistindo em encontrar respostas onde eu não achava, porque eu tive uma atrofia no nervo óptico. E os problemas visuais, eles podem ser, inclusive, em decorrência de outras doenças. Então, eu era muito pesquisada, os médicos mandavam fazer um monte de exames. E aí chegou um momento que eu falei, bom, tinha um hospital nos Estados Unidos que era famoso por trazer essa cura para questões incuráveis. Eu falei, é lá que eu vou. Mas quando eu cheguei lá, eu sabia que eu poderia vir com uma resposta favorável ou totalmente desfavorável. Você foi muito consciente disso ou não? Eu fui consciente, porque eu já tinha feito muito exame, já tinha ido em muitos médicos. E aí, quando eu cheguei lá, tinha um único exame que eu não tinha feito e que levaria 3 meses para ficar pronto o resultado. Mas quando eu me dei conta disso, que era, né, esse exame, se fosse positivo, não tinha cura. E se fosse negativo, eu ia continuar sem saber. Uhum. Então, acho que uma coisa que me assombrava muito era pensar assim, poxa, de onde veio isso, né? Eu queria uma resposta, eu queria saber o que eu tinha, eu queria saber se isso teria cura e os médicos não sabiam, pelo contrário. Todos os dias, quando eu acordava, a primeira coisa que você faz é abrir os olhos. E aí eu percebia que eu estava enxergando menos, Meu e depois Deus. menos. Então, era assim, ia caindo todos os dias e era desesperador, porque o que vinha à minha mente era que isso poderia vir a zero, né? Eu poderia ficar cega. Então, acho que isso que era mais desesperador. Era gradativo, porém muito rápido. Em cerca de 15 dias eu já não podia dirigir, eu já não conseguia atravessar uma rua sozinha, eu não conseguia executar um trabalho que era aquele que eu fui formada e capacitada para fazer. Então, a minha vida foi totalmente alterada em função desse evento que aconteceu. E tipo assim, como que você deu a volta por cima, vamos chamar assim? Porque teve esse momento que você falou, peraí, eu não consigo mais desenvolver meu trabalho, eu não consigo ver a tela do computador, eu não consigo... Como é que você fez os ajustes, vamos dizer assim, e poder seguir a carreira? Então, quando eu retornei desse hospital, eu já estava num processo assim, eu me sentia muito mal, eu me sentia inferior, me sentia... Eu vou usar a palavra mesmo que me vem à mente para descrever, uma pessoa sem utilidade no mundo. Entendi. Porque tudo que tinha que chegar até mim, vinha para minha mão. Alguém tinha que me ajudar a fazer tudo, e eram as pessoas por mim. Então, pensa numa pessoa que tem uma alta autonomia, alguém que estudou, eu paguei meus estudos, né? Eu não tinha condição financeira de fazer a faculdade, eu paguei meus estudos, então eu queria muito essa carreira, sabe? Não era uma coisa só assim, uma pessoa que tem que trabalhar. Eu gostava muito do que eu fazia. Então essa vida que foi, eu senti que a minha vida foi tirada de mim, foi esse o sentimento que eu fiquei. Bem isso mesmo. Então, e ainda dependendo muito das pessoas para tudo. E aí aquilo eram 2 problemas, porque um problema era a questão visual, que emocionalmente já traz um estresse muito grande, né? Você não conseguir fazer aquilo que você quer, nem as pequenas coisas, mas também muito agravada pela questão de cadê a minha vida, sabe? Eu saí de São Paulo, voltei para o interior, minha família é de Cafelândia, então voltei a morar lá. E ali, depois passado esse tempo, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu comecei a pensar,
poxa, o que eu consigo fazer? Porque eu acho que tem um pensamento muito grande assim que ficou, que foi um pensamento da limitação, um pensamento da escassez, de tudo aquilo que eu não podia, nada eu podia, não tinha muita coisa que eu pudesse fazer. Uhum. E aí eu comecei a buscar, tá, então deixa eu ver, o que é que eu posso fazer? O que é que cabe a mim? Só que quando você tem uma dificuldade visual, uma restrição visual, você não pode quase nada mesmo. Sim. Você descobre que você precisa entender como é que você faz aquilo de uma forma diferente. Então eu começava a observar desde as pequenas funções, que não exigem qualificações, mas inclusive funções mais braçais, mais manuais, elas exigem mais ainda da visão. Uhum. E aí, então, eu começava assim a entender. Eu falei, peraí, acho que isso aqui eu consigo fazer, mas em tudo eu encontrava uma restrição. Até que alguém me falou sobre o coaching. Eu não conhecia. Em 2012 existiam pouquíssimas informações sobre coaching. E aí eu fui e li um livro chamado Desperte o Seu Gigante Interior. E quando eu falo li um livro, só traduzindo, eu ouvi um livro. É isso que eu ia perguntar agora. Eu ouvi. Então, existem recursos de ampliação, mas para um livro fica muito extenso. Então era um pouco difícil, mas eu fui entender o que era isso. Porque acho que você precisa entender qual que é o caminho que você vai. E como eu não tinha mais recursos financeiros, as minhas reservas tinham se esgotado, falei, eu preciso entender se é isso que eu quero mesmo. E ninguém sabia o que era. Não tinha uma pessoa que fosse coaching que eu pudesse perguntar. Uhum. E aí eu decidi, falei, vou para São Paulo, vou fazer essa formação. Quando eu entrei em contato com a instituição, parece que eles adivinharam o dinheiro que eu tinha na conta, era só aquilo, não tinha mais nada. Tudo. E eu conto isso, Fernando, porque às vezes as pessoas olham para a vida da gente e elas não entendem assim o processo, né? Uhum. Eu tomei uma decisão, então eu estava quase cega, fui para São Paulo de ônibus, assim, uma coisa que decorava o caminho da rodoviária, e aí para poder chegar a um Uber, um táxi, alguma coisa assim, para ir para um lugar onde ia ter um curso, e aquilo assim... Você ia sozinha? No primeiro dia, uma pessoa me deixou lá no hotel e depois eu fiquei sozinha no curso, porque eu não tinha dinheiro assim para manter pessoas comigo, para me auxiliar. Então eu entrei em contato com o curso e expliquei minha situação. Mas essa pergunta tua me fez lembrar de uma coisa. Eu falo que às vezes a gente diz que quer coisas, mas o medo faz coisas com a nossa cabeça. Então, eu liguei para a instituição onde tinha esse curso, eu queria fazer, tinha algo em mim que falava assim, faça isso. E outro que é do medo, né? E o medo também coloca coisas na cabeça da gente, exato. Então, eu liguei e eu falei assim para a moça, então, mas olha, eu preciso de auxílio, porque eu não tenho... Não tem problema, a gente te auxilia aqui, pode vir. E aí não tinha uma desculpa. Eu, não, mas é que eu preciso disso. Então, assim, eu fui colocando ali barreiras para que em algum momento ela falasse assim, olha, não venha. Mas eu acho que assim, né? Acho que quando o coração da gente pede uma coisa, quando você... Eu apostei que ali haveria uma resposta, sabe? Eu não sei te explicar como, mas eu entendi, eu acreditei. Foi o livro que te fez acreditar? Eu acho que foi eu, porque um livro é um livro. Eu escrevi um livro também. E muita gente acredita e segue e vai e tem resultados. Então, eu acho que essa palavra acreditar, você ter fé, você se empenhar, ela vem muito em função daquilo que você realmente acredita, tem convicção de ser. Sim. Embora eu tivesse muito medo, embora eu estivesse enfrentando desafios assim, muito grandes, eu ainda assim queria estar lá. E os meus desafios não foram só das questões visuais, das limitações físicas, porque era um universo totalmente diferente. Sim. É um universo que eu não conhecia. Então, tinha música, tinha um momento que tinha que fazer um negócio, eu falava, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui, né? Para mim, aprender, para uma pessoa que é contadora, aprender você vai ter um professor lá na frente, vai te ensinar algumas coisas, você vai entender, vai tomar notas e vai falar, tudo bem, obrigada, entendi. Mas quando você entende o que é autoconhecimento, que é uma transformação pessoal, você entende que tem algumas experiências que só você pode viver. E é só vivendo essas experiências para que a transformação ocorra dentro de você. E é por isso que eu fui para a área do desenvolvimento humano, ajudar pessoas nesse processo, porque eu senti na pele o que é isso, sabe? Eu não tinha dons nenhum de falar em público,
e as pessoas começaram a me chamar para fazer palestras. E aquilo para mim foi difícil porque, de novo, primeiro eu tinha que aprender a contar a minha história sem que eu me emocionasse muito fortemente com ela, porque não era uma coisa de que eu tinha vivido há 10 anos atrás. Você estava vivendo. Eu estava vivendo. E as pessoas viam a minha determinação de fazer curso, de fazer as coisas, elas falavam: ai, Elaine, você podia ir na minha empresa fazer uma palestra e tal. E como eu estava afastada do meu trabalho, e estava se encaminhando por uma aposentadoria, inclusive, eu falei, bom, já que eu vou me aposentar... Tempo eu tenho, vamos lá. Tempo eu tenho, então vamos lá fazer essa palestra. Eu nunca tinha feito palestra, pelo contrário, quando eu estava na área administrativa, era assim, extremamente difícil, minha mão suava, eu gaguejava, eu tremia, acontecia tudo. Então, assim, eu falo que foi um processo muito grande dentro de mim para que eu conseguisse fazer isso, mas foi muito baseado nesse propósito, de que a minha história ela não podia ser uma história de só dor, de sofrimento, Sim. mas ela tinha que ser uma história de trazer luz na minha própria vida e, quem sabe, na vida de outras pessoas também. Fantástico. Mas, Elaine, eu vou fazer o seguinte, eu pedi um minutinho para você, para o pessoal aí de casa também, que a gente vai com um intervalo, mas volta daqui a pouquinho, combinado? Fique ligado que a gente já volta já, é rapidinho. Na terra que floresce, no cuidado que acolhe, junto a gente cresce, isso é só pra quem escolhe. Parceria pra vida inteira, a cooperação nos move, mais que uma escolha financeira, Sicoob, mais que uma escolha financeira, Sicoob. Bom, pessoal, já estamos de volta e hoje aqui no estúdio, a nossa convidada Elaine Assato, que é palestrante, escritora, e no primeiro bloco a gente falou desse episódio, né, da perda significativa da visão, das dificuldades que ela teve no primeiro momento e como ela buscou se desenvolver e seguir a vida, trabalhar. E hoje eu queria até falar, você tem um livro, certo? Eu queria falar dele agora aqui, porque o poder de ir além, certo? Isso é muito importante. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente agora do seu livro. Legal. O livro ele se chama É Possível Ir Além, o poder da superação com leveza, estratégia e autenticidade, né? Eu tenho uma empresa chamada Valen Consultoria e Treinamentos. E esse nome Valen, as pessoas perguntam, de onde veio esse Valen? Vem porque eu quero dizer para as pessoas assim, vá além. Perfeito. Eu acho que todas as pessoas podem, independente daquilo que fazem, ir além em algum ponto. Não importa aquilo que você faz, sabe? Sempre tem uma coisa que pode fazer na tua vida você ir além. E não é ir além assim, um dia eu vou além, né? Em um evento grande, em um único salto. Não, mas são as pequenas coisas que fazem com que a gente alcance os grandes resultados da vida. E aqui eu conto a minha história de superação, mas eu conto também como mentora, como coach, a história de muitas pessoas que, embora não tenham problemas tão significativos no ponto físico como eu, elas têm problemas que às vezes são invisíveis na vida delas. Sim. São problemas que às vezes as pessoas não imaginam, porque elas estigmatizam a posição que alguém ocupa em uma empresa, achando que porque a pessoa é diretor, porque a pessoa é gerente, então essa pessoa não tem problemas. Tudo tranquilo. Né? É tudo tranquilo, ele sabe, sempre tem todas as respostas, é uma pessoa plena. A vida não é assim. A vida é humana. E então, acho que conhecendo a história das pessoas na base mesmo humana, na intimidade delas, é que eu trouxe isso, né, baseado aqui no livro. E tem um conceito que a gente apresenta, que é o conceito finlandês do Sisu. Eu não sei se você já conhecia, mas muitas pessoas aqui no Brasil não conheciam. Sim. E quando eu tive contato com isso, me fez muito sentido. Porque para a gente relatar uma pessoa que tem uma história de superação, a gente fala sobre determinação, sobre garra, resiliência, protagonismo, atitude. É um conjunto de situações que essa pessoa precisa experienciar e viver para poder ter o resultado que ela busca. E o Sisu finlandês é baseado nesse conceito, né, que é vivido mesmo na Finlândia, que ultrapassa a garra. É uma força que você encontra dentro de si em uma situação limite. É quando uma pessoa
vai correr uma maratona e ela acha que ela não tem condição de chegar ao fim. Ela pensa, eu não tenho mais força, e algo surge dentro dela e ela encontra essa força e vai, sabe? Então, o Sisu é essa chama interior que mostra pra gente isso. E aí eu fiz um método baseado nesse conceito finlandês, que se tornou um acróstico no S, no I, no S e no U, que eu falo sobre essa intencionalidade. Se eu quero dar um salto na minha vida, se eu quero mudar minha história, se eu quero ser promovido, se eu quero fazer alguma coisa, eu tenho que acreditar naquilo, eu tenho que fazer de verdade. Né? Eu tenho que fazer um inventário das minhas forças pessoais, das minhas fraquezas, eu tenho que me autoconhecer, eu tenho que me apropriar daquilo que eu sou para que aquilo se faça verdade na minha vida. Vou te dar um exemplo. Quando eu perdi a visão, eu fiquei muito impactada com a questão de tudo aquilo que eu sabia fazer, eu não podia fazer. Então, se eu não era o meu trabalho, quem eu era então? E essa foi uma pergunta que eu me fiz bastante para poder entender quem é a Elaine, o que a Elaine tem, quais são as suas competências reais, o que eu preciso aprender, o que eu preciso fazer para que então eu alcance aquilo que eu quero. E aí então, baseado nessa intencionalidade de fazer de verdade. Um amigo meu chegou uma vez para mim, Fernando, e falou assim: Elaine, o que você acha que a minha empresa precisa para dar certo? Eu falei assim, fazer de verdade. Aí ele falou assim, como assim? Aí eu falei assim, ó, você já namorou, assim, alguém antes de você casar, né, com a sua esposa? Você já namorou, assim, só por namorar, assim, levava, mas você não tinha intenção de casar, nada mais sério? Nada mais sério? Ele falou assim, já, tive umas coisas, uns rolinhos e tal. Falei, então, você namorou, mas não levou a sério. E na tua empresa, você precisa levar a sério. E o que é levar a sério? Você precisa ter compromissos, você precisa ter essa agenda, você precisa ter uma estratégia, você precisa ter um planejamento. Ele começou a olhar e ele falou assim, Elaine, parece tão óbvio quando você fala, mas por que a gente não faz? Eu falei, é a pergunta que a gente tem que se fazer na primeira pessoa. Por que é que eu não estou fazendo aquilo que eu sei que é necessário ser feito? E eu falo da autenticidade porque eu acho que é o seguinte, as pessoas olham para minha história, Fernando, e elas pensam assim, poxa, Elaine, você tem uma história que nos inspira, é uma história de garra, de coragem. Então, o que eu digo para as pessoas acho que a história da Elaine, ela pode sim ser uma inspiração, mas cada um tem o seu próprio caminho. Às vezes as pessoas querem que eu converse com parentes ou amigos delas que tiveram traumas como o meu, para que eu consiga dar uma palavra de encorajamento. Mas acho que cada um tem uma forma de descobrir em seu próprio caminho, a sua jornada. É o que eu conto um pouquinho no livro. Fantástico. E que faz as pessoas, né, entenderem o teu processo. Ele é endossado pela doutora Elizabeth Latt, que ela é uma pesquisadora finlandesa reconhecida internacionalmente pela psicologia positiva, e pela Marta. Vou falar da Marta porque ela é de Promissão, mas ela é uma pessoa assim fantástica. Ela tem um laboratório em São Paulo e ela também endossa o livro. Ela é CEO, fiz um trabalho de mentoria também com ela. Enfim, tem outras pessoas que relatam aqui durante o livro um pouco dessa trajetória. Que bacana. Vou fazer uma pergunta agora. Além da versão impressa, tem alguma outra versão do livro? Temos todas as versões. Porque era uma dificuldade minha, Sim. E ainda é hoje, quando eu quero ler um livro, eu nem sempre encontro na versão que eu preciso para ter acessibilidade. Uhum. Melhorou muito já, depois de 15 anos que eu tive essa questão, né? Mas eu tenho na versão impressa, na versão audiolivro, no Kindle, né, em PDF, enfim, tem todas as versões para as pessoas poderem fazer a leitura. Maravilha. Agora eu queria voltar um pouco para o mundo corporativo, porque é o seguinte, hoje a gente vive em constante inovação, tecnologia, inteligência artificial, eu imagino que dentro de grandes corporações, chega um momento que bate até uma ansiedade em todo mundo ali, querendo superar os objetivos, atender as demandas e tudo mais, que eu acho que chega até a bater muita ansiedade nas pessoas, certo? Isso está acontecendo dentro do mundo corporativo mesmo, e como que as empresas estão reagindo a isso? Existe uma expectativa grande de se alcançar resultados, não é só dentro das empresas, porque as empresas elas estão inseridas dentro de uma sociedade. E a sociedade vive um movimento único no mundo, onde a gente tem muitas variáveis. Então, algumas delas, inteligência artificial, você tem redes sociais,
você tem gerações diferentes trabalhando juntas, e o mundo não funciona mais como funcionava há 5 ou 10 anos atrás. Sim. A gente precisa ter uma leitura rápida e compreender o que esse mundo espera de nós para que a gente consiga, né, fazer tudo isso. Só que a ansiedade é uma das questões que mais tira a gente do nosso foco, é o que atrapalha a gente nas nossas estratégias, e isso é uma coisa que a gente tem que reconhecer enquanto humanos que somos, né, dentro das empresas, principalmente quando a gente fala de resultados. O resultado, ele precisa vir junto com as pessoas. Não tem aquele paradigma, assim, é um falso paradigma a gente pensar ou o resultado ou as pessoas, sabe? Tem pessoas que às vezes, empresários, às vezes pensam, poxa, mas se eu for investir aqui nas pessoas, elas podem sair. Mas e se você não investir e elas ficarem? A tua empresa vai ficar obsoleta. Então a gente precisa lidar, né, com os processos estruturais, de tecnologias, financeiros, mas também emocionais e humanos dentro da organização. E a gente fala muito isso dentro de grandes organizações, né? Mas eu acho que dentro das pequenas empresas também, dos pequenos negócios, tem que ter essa visão sem também. Sem dúvida, sem dúvida. Eu faço parte de um grupo aqui em Lins, que é o CEMEC, e a gente tem palestras, são mulheres, né? É um grupo ligado à Associação Comercial de Lins, e nós nos reunimos mensalmente para ouvir uma palestra, para aprender. E não são grandes empresários, são pessoas às vezes que estão iniciando negócios, são pessoas que estão estruturando. E isso é para todo mundo. A gente vê que as mulheres, elas estão buscando iniciativas dentro do seu negócio. Não é sobre o quanto você está fazendo. Às vezes é o carinho, é a mensagem que você está passando. Como você está fazendo. Para você ter uma ideia, eu fui 2 vezes na Disney, nos Estados Unidos, em Orlando, fazer curso, né, para aprender. Além da gente brincar, além da gente se divertir, a gente vai aprender, porque eu fico pensando, como pode pessoas saírem do mundo inteiro para ir lá, né, e organizar isso? E tem pessoas que já foram mais de 10 vezes no mesmo lugar. Então, o que faz essas pessoas estarem lá? E eu fiz um curso por 2 vezes com o Alexandre Slivnik. Ele é que fez o prefácio do meu livro, inclusive. E lá a gente aprende isso, que primeira coisa, assim, você precisa de 3 coisas para ter um bom negócio. Primeiro, você precisa contratar bem as pessoas. Você não contrata pelas aptidões, você contrata pelo caráter, você contrata por quem essa pessoa é, o que ela demonstra ser. Segundo, você precisa treinar bem as pessoas. Às vezes pode ser talvez um caixa de um supermercado. Se você colocar a pessoa ali, dar um treinamento um único dia, vira as costas, ela não vai ter o tempo de memorizar, de aprender, de fazer as coisas. Então você precisa treinar bem, ensinar bem para ela o trabalho, explicar por que a gente faz daquele jeito. E depois você precisa tratar bem. Porque quando você trata bem as pessoas, elas se sentem valorizadas, elas se sentem amadas, elas sentem que elas importam para o negócio. Elas pertencem ao negócio. Elas pertencem ao negócio. A gente fala tanto em pertencimento e a gente faz discussões avançadas no campo organizacional para a gente entender o que traz esse pertencimento. Eu visitei empresas pelo GPTW, né, que é o Great Place to Work, as melhores empresas para se trabalhar, para poder entender o que elas fazem de diferente. Mas, Fernando, são coisas simples. Uma empresa, eu estava conversando com uma empresária que é cliente minha na semana passada, ela falou assim, Elaine, a gente dá um vale pizza para quando a pessoa passa os 3 meses iniciais do trabalho, para ela ir com a família dela. Porque a gente acredita que a pessoa vai comemorar o emprego, sabe? Então, em família, porque família também nos passa, né, uma mensagem importante. Isso é cultura. Então, quando a gente fala de cultura, quando a gente fala sobre valorização das pessoas, às vezes um vale pizza, quanto custa um vale pizza? Para uma família? E às vezes o empresário fica pensando em investimento monstruoso, né? E também tem empresas que já me relataram que às vezes eles foram por esses investimentos monstruosos. Eu fui em empresas também que tem grandes orçamentos para fazer, mas que às vezes não ouviram as pessoas para aquilo que elas querem. Será que era aquilo que ela queria? Pois é. Às vezes eu vou valorizar você de acordo com o que eu gostaria. Então, por exemplo, eu fui fazer curso em Harvard. Aí eu penso, eu acho que o Fernando ia gostar se eu desse um MBA para ele, um curso lá em Stanford.
talvez o que o Fernando gostaria era uma outra coisa, Entendi. sabe? Era uma outra ideia que se conecte também com a experiência de vida e do trabalho dele. Eu acho que primeiro a gente tem que ouvir as pessoas, tem que estar com elas, dialogar com elas. Não, essa escuta não é para nós nos rendermos a tudo que as pessoas esperam e desejam que nós façamos, porque nem na vida não é assim. É impossível. Mas você talvez consiga encontrar, e não talvez, mas você consegue encontrar um ponto de sinergia, de diálogo, de construção em conjunto para essa direção. A gente está no mundo do trabalho para a gente produzir resultados. Mas eu acredito no capitalismo sustentável, na longevidade. Se você tirar sangue das pessoas e estressá-las muito no ambiente de trabalho no dia de hoje, e elas não forem recompensadas por isso e ainda, amanhã você não tem essas mesmas pessoas. Elas vão embora. Elas vão embora. Perfeito. Bom, a gente está chegando na parte final aqui da entrevista, Elaine, e a gente tem um ping-pong, certo? Até para a gente conhecer um pouco mais de você também e você poder passar algumas ideias em cima daquilo que a gente vai perguntar aqui, mas é um joguinho de perguntas e respostas mais curtas, tudo bem? Tudo bem. Vamos lá, hein? Um livro que marcou a sua vida. É possível ir além. Essa acho que foi a resposta mais rápida. Em todos os sentidos, em né? Em todos os sentidos. Uma palavra que define liderança para você. Humana. Boa. Um desafio que te transformou. A perda da visão. Um aprendizado nos Estados Unidos que você trouxe para sua vida. Trate bem as pessoas, porque são elas que trazem resultados. Perfeito. Uma pessoa que te inspira. Tanta gente me inspira, minha mãe. Minha mãe me inspira. Uma conquista que enche seu coração de orgulho. Uma coisa que você fez assim, falou, poxa, isso foi muito bom. Eu acho que a gente não desistir. Não desistir. Não importa o que você viva, mas não desista. Perfeito. Em uma palavra, o que é viver com propósito para você? Acreditar. Família? É tudo. É a base. Fé? Deus, acima de todas as coisas. Participar do Talk Mais foi? Uma belíssima oportunidade. Adorei estar aqui. Nós que adoramos, foi muito bom mesmo. Empresta teu livro só um pouquinho, quero mostrar para o pessoal de casa, vou deixar aqui, ó, tá? E vou deixar também aqui as redes sociais da Elaine para você entrar em contato, saber mais do livro. Como é que o pessoal faz para comprar o livro, para ter esse livro maravilhoso aqui? Bom, tem algumas formas. No meu Instagram tem o link métodosisubr.com.br. Então acesse o meu Instagram, @ElaineAssato, que escreve com S só. Aqui em Lins, na Livraria Koinonia. E nas principais plataformas também na internet as pessoas encontram. Mas se for pelo meu Instagram, vai com uma dedicatória. Aí, que legal. E aproveitando agora que a gente está encerrando, eu queria que você deixasse um recado para o pessoal que está assistindo lá de casa, certo? Que às vezes está no trabalho e não está muito feliz, ou está com dificuldade de deslanchar na carreira, certo? O que você teria para dizer para esse pessoal agora? Eu quero dizer para você, não espere. A vida nem sempre vai te valorizar à medida com que você espera ou te dar as oportunidades suficientes com as quais você gostaria de ter. Mas se você olhar à sua volta, sempre tem algo a mais em que você pode ir além, em que você pode fazer com propósito, com amor, com fé. E essa é uma linguagem que eu utilizo para dizer para você que dá certo, que funciona. Tenha um foco, saiba o que você quer, invista no que você acredita, no teu sonho, no teu propósito e vá além. Juntos, vamos além. Com certeza, sim. Elaine, eu quero agradecer muito por você ter vindo aqui. A gente conversou algumas vezes que a agenda não batia, certo? Já quero fazer um novo convite, tá? Para você falar outras vezes com a gente aqui sobre trabalho, sobre experiência de vida. O convite está feito, o Talk Mais é seu. Sempre que você desejar, portas abertas para você. Muito obrigada. Vou adorar estar aqui outras vezes com você, Fernando. Obrigada. Para você aí de casa, quero agradecer muito a companhia. Tenho certeza que gostou do programa de hoje. E já quero fazer um convite. Na próxima terça-feira tem o Talk Mais. Na quarta-feira tem o Mais Saúde com o meu amigo Robson Campos aqui na Mais TV. Então fiquem com Deus. Até lá. Tchau.